Salve galera do NBA for Brasil, começando mais um videozinho aqui de alguns comentários, de alguns assuntos polêmicos, talvez polêmicos, talvez não, nem tão polêmicos. Mas hoje eu tô aqui para falar do fofonho, do Zion Fofonho Williamson. Esse jogador que todo mundo fala, que a mídia adora, que compara com LeBron James, compara com Michael Jordan, que pra mim, desde a época de high school, não vai virar. Fala o que quiser, cada um tem sua opinião, porém, eu venho acompanhando esse jogador há muito tempo. Ele que é da Carolina do Norte e no high school ele chamou a atenção pelo tamanho e pela explosão, pela força. Claro que era implacável contra garotos de 14, 15 anos e os vídeos se impressionaram desde o começo, mas eu sempre observei uma coisa e sempre conversei com meus amigos. Tamanho muito grande, esforço muito grande desde novo. Um cara pesado daquele jeito, uma explosão, claro, você não tem maturidade quando com 14, 15 anos como jogador e até a comissão técnica é difícil de controlar isso. High school dele não foi uma grande high school, mas se você observa os melhores momentos dele, não tinha bandeja livre, não tinha aquele momento que o cara se salva, né? A cesta tá pronta, vamos colocar. Ele sempre foi contra-ataque 360 e vai catavento. Tudo que ele podia fazer, ele faz desde os 15, 13 anos. Isso tem um esforço muito grande no corpo, principalmente se tratando de um cara que não tem uma genética, né? Ele tem uma genética de muita força, mas claramente ele é um cara que absorve tanto gordura como músculo, e músculo também é pesado. E isso foi retrato e foi consequência da curta carreira até agora. Quando ele foi para Duke, todo mundo que gosta de basquete sabe que Duke é muito famoso pelo coach key, pelo processo coletivo, de que ganhou muitos títulos até hoje. Quando você olha a história dele, a história curta dele em Duke, alguma coisa, alguma informação tem dentro disso, porque vai no primeiro ano como favorito, com um time bom pra caramba, inclusive com o Barrett, que é o calouro do Knicks, que é muito bom jogador. Era impossível aquele time não ganhar o título e ele perde para Kentucky no último segundo. Lembrando que o Zion já tinha saído de uma contusão onde ele explode o tênis pelo excesso de peso. Quando ele chegou em Duke, ele transformou muito gordura em músculo, ele ficou muito forte. E como todo mundo já estava esperando, ele teve aquele desempenho explosivo, aquelas jogadas maravilhosas, né, dentro de um sistema coletivo como o Duke tem. Melhorou a defesa, melhorou alguma parte técnica e estava indo muito bem. Mas quando um jogador do nível do Zion ou do nível do Barrett decidem no primeiro ano ser draftados, existem algumas decisões dentro disso. Eu acho que o Barrett foi influenciado pela decisão do Zion, e o Zion já tinha, dentro do time que acompanhava ele, dentro de Duke, uma informação de uma pequena lesão de joelho. Não tem como o cara decidir sair da NCAA como favorito sem ganhar o anel. O Carmelo tem um anel da NCAA e isso é muito, 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 muito importante de primeira divisão aqui. O jogador que ganha esse anel, ele às vezes tem vida longa na história e na memória, mais do que um jogador que ganha NBA. Então, com um time daquele nível, os dois decidem ser draftado para a NBA, sem título com o time favorito. Então, isso já foi uma surpresa grande e já vinha da teoria que eu trazia. O corpo não vai aguentar, joelho não vai aguentar, tornozelo não vai aguentar. Isso, meus amigos, não, você é pessimista, o cara é um jogador, eu acho que ele é um bom jogador, eu adoro ver ele jogar. Mas a questão que a gente está falando é de longo prazo, é de um LeBron James que tem 17 temporadas. E quantos títulos que todo mundo já sabe, ou um Michael Jordan, que parou no meio e voltou depois. Isso tudo é saúde física, isso tudo é proporção. Então você pega um cara que não é tão alto, um cara que é muito pesado, e aí volta para a NBA na pré-temporada, antes de estrear, machuca de novo. E continua-se a comparação com o Zion, com LeBron, com Michael Jordan. Por favor, gente, não tem como comparar. Eu acho que o cara... Eu assisti ontem o jogo do Lakers, esperei para fazer o vídeo, porque ele vem de mais de 20 pontos nos últimos 4 jogos. Mas um time do Pelicans que precisa dele. Ontem ele estava marcando o David. Né? A opção do Pelicans com ele é de um jogador 5 pesado, e ele não tem tamanho para isso. Então, ele já até fez pontos ontem, mas toda vez que ele caiu na troca com o LeBron James, ele matou ele.
né? Lembrando que o LeBron James nasceu em 85, ele nasceu em 2000. Ele até marcou bem o David no peso, embaixo. Pegou alguns rebotes e tal, mas, de novo, a opinião aqui do NBA Brasil e a minha opinião pessoal de quem acompanha ele desde o começo é que ele vai ser um jogador mediano, jogador bom, um jogador que tem nome dentro da NBA, mas jamais será comparável a um grande astro, jamais vai ter a resposta que a mídia traz dele, a mídia como um dos homens da história. Vai ser um Blake Griffin, vai ser um cara que saiu do college com todo o potencial, depende do físico, não tem técnica o suficiente para manter o nível de jogo, e o físico dele só vai para baixo agora, não tem como ir para cima. E mais um detalhe engraçado, eu brinco de fofonho, porque quando ele machucou, cada vez que eu via ele parecia estar mais gordo. Eu não sei o que o nutricionista lá do time dá para ele, mas agora já deu emagrecido de novo, acho que até dá jeito. Mas, de novo, essa é a opinião do NBA for Brasil do Zion Williams, e eu não sei se você concorda ou não, mas deixa aí seu comentário, faz o que for, e a gente vai voltando com alguns assuntos específicos que eu achei que esse era relevante para a gente conversar. Não trouxe nada muito estatística, como falei, ele está fazendo 20 pontos nos últimos jogos, estou tentando sair um pouco desse comentário comum, né? Aqui nos Estados Unidos é tudo número, o cara vai comentar, ele fala, ele parece um banco de dados. Você tem Google hoje, você botar aí, você vai ter todos os negócios. Acho que o negócio é trazer um pouco de opinião e um pouco do nosso jeito brasileiro, e esse é o que eu trago em relação ao Zion. Gosto de ver jogar, acho que é um showman, vai dar um enterrado ou outro, mas jamais será um LeBron James ou um Michael Jordan.